Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, João. Esperar o pessoal entrar aí. A Lorena já tinha terminado? Já. Esperar para ver se mais alguém vai entrar. E eu vou. A nossa aula eu vou dividir em duas partes, tá? Eu vou. Eu vou resolver. Eu vou mostrar para vocês a plataforma e depois a gente começa o conteúdo da aula de hoje, tá? A gente vai logo. Antes de começar o conteúdo, eu queria solicitar a vocês o seguinte: liguem as câmeras. E além de ligar as câmeras, eu quero sempre pedir assim, ó. Provavelmente vocês ou já estão com o login e senha da plataforma, ou vocês vão pegar em breve com a escola. Então, eu queria pedir para vocês, quem não tem ainda, entre em contato com a escola, peça o mais rápido possível que seja enviado para vocês o login e a senha do plural para vocês entrarem na aula pelo plural, tá bom? Algumas pessoas já podem estar com login e senha. É o que acontece. Quando vai entrar no plural, você entra no plural, mas quando você entra no Google Meet, através do link que está lá, você acaba voltando com seu. Você acaba entrando aqui na aula com seu e-mail do Google que está vinculado no seu celular, por exemplo, tá? Então, é, fiquem atentos que assim, de tarde ou à noite eu vou estar enviando um link de 3 vídeos que eu ensino como vocês vão ativar a plataforma, vocês assistirem as aulas através da plataforma, tá? Através do e-mail da plataforma. Por quê? Pelo que eu estou vendo aqui, ó, não tem nenhum de vocês que tá acessando a aula pela plataforma. Todos vocês estão utilizando a aula pelo link que eu mandei. E se tiver alguém que assistiu pela plataforma, está acessando de forma incorreta ainda. Aí eu fiz alguns vídeos ano passado, e aí eu vou estar disponibilizando esses vídeos para vocês acessarem a aula exclusivamente pela plataforma. Tá? Resumindo, para ficar tudo gravado e salvo na plataforma. Todas as atividades que eu vou estar passando para vocês, enquanto durar a aula híbrida ou a aula online, igual está sendo agora, elas ficarão disponíveis na plataforma, tá? Então vocês precisam estar com a plataforma em dias, com login, senha e tudo mais, para poder funcionar para vocês. Caso você não tenha login e senha, entre novamente, entre em contato com a escola para você poder assistir as aulas pela plataforma, porque eu não vou mais mandar link e se alguém entrar, né, sem ser pela plataforma, eu não vou aceitar, tá bom? Para não correr riscos de pessoas que não são da escola entrarem e tudo mais, enfim. Então, não. Até porque algumas pessoas têm foto aqui, ó, como o Lucas, o Juliano, a Brenda. Às vezes tem pessoas que não põem foto, tá? Então, por exemplo, eu sei que o Narita é Lucas Narita, né? Mas, enfim, para a gente evitar isso, a gente vai fazer dessa forma como eu estou falando para vocês, tá bom? Porque assim a gente fica tudo padronizado, tá? Ó, tem mais pessoas entrando. Ó. No caso do Heitor, o e-mail dele nem tem o nome dele, só para vocês terem uma ideia, né? Eu sei que é ele por causa do ano passado, mas enfim. Então, a partir da aula que vem, quarta-feira, só serão aceitos as pessoas que estiverem acessando pela plataforma. Para auxiliá-los, eu vou estar mandando no grupo do WhatsApp os vídeos que vai indicar para vocês como que vocês vão entrar na aula. Eu ensino como que entra pelo computador, como que entra pelo celular
E se você não conseguir o e-mail, aí eu mostro como que você consegue o e-mail por lá, tá? Bom, agora vamos lá. Dentro da plataforma, eu vou mostrar ela aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui. Quando vocês acessarem a plataforma, vocês vão ver uma tela como essa aqui, que está aparecendo aí para vocês, mas não está legal. Deixa eu arrumar ela aqui para ficar bem encaixadinha aí para vocês. Deixa eu ver se é assim. Acho que assim tá bom. Bom, vocês entrarem no plural, vocês vão lá, login.plural.net, ou você acessa plural.net, vai lá em login, faz o seu igual qualquer plataforma, né? Igual Facebook, igual Twitter, igual Instagram, igual os jogos que você Epic Games, Steam, você tem que digitar sua senha e seu e-mail lá e entrar, logar. Bom, depois que você logar, vai ter uma tela inicial como essa. Pode ser que alguns elementos não sejam exatamente estes que eu estou mostrando aqui, porque você vai estar acessando isso pelo computador, tá, gente? Com a conta do aluno. Quando você entra pelo celular, geralmente ele já cai direto, tá? Nas atividades que estão pendentes, nas aulas que estão pendentes. Então você vai ver que há uma diferença entre a tela que aparece no computador e a tela que aparece no celular, tá? Quem que levantou a mão aí? Foi quem? Não, digitou aqui, né? Digitou. Ah, bom dia, Guilherme. Bom dia. Então aqui nós temos alguns elementos importantes, tá? Maestro, que é onde eu vou estar enviando as atividades, tá? De sala e de casa. Mesmo quando a gente voltar no presencial, as tarefas de casa eu vou estar mandando aqui no Maestro também, porque para mim é muito viável. Vocês não me entregam papel, então eu não preciso carregar papel para casa. Eu corrijo tudo pela plataforma e você já tem um resultado lá quando eu corrigir. Então, eu vou deixar todas as tarefas de casa aqui. Por enquanto, as de sala também ficarão no Maestro. No caso das aulas presenciais, aí eu vou ver qual que vai ser o melhor método da gente estar fazendo as atividades de sala, que geralmente vai ser no caderno de vocês, tá? Aula dada aqui, ó, aula digital, ela vai indicar para a gente as aulas que vocês têm. Eu não sei se aparece assim como aula digital para vocês aqui, ou se só aqui no canto, tá? Mas vale a pena vocês depois darem uma olhada. Caso vocês estejam pelo plural, já dá para olhar. Cadernos digitais, quando você clicar aqui nos cadernos digitais, ó, eu vou abrir outra aba que já está aberta aqui, vai aparecer os cadernos de vocês, tá? Pode ser que os cadernos que apareçam sejam diferentes destes, tá? Pelo menos esse aqui, o 9, vai estar para vocês, que é o caderno que a gente vai estar utilizando por enquanto, tá? Então, esse caderno 9 aqui é o caderno do terceiro ano. Então, pode ser que apareçam mais cadernos, como caderno de exercício, itinerário formativo, entre outras coisas aí. Quando você clicar aqui, ó, nesses três pontinhos, você pode optar por abrir uma nova aba e manter o livro PDF online. O legal de você manter ele offline, desculpa, não é online, é offline, é porque quando você entrar aqui, você já vai estar com o livro baixado. Ele não baixa para você acessar no computador e no celular fora da plataforma, tá? Você só entra pela plataforma e acessa ele. Fora da plataforma você não tem acesso. Mas aí você pode abrir aqui em outra aba, ó, o seu caderno. Se for no celular, ele vai abrir lá também, como se fosse um PDF, mas não é um PDF, tá? E no computador ele vai aparecer assim pra gente, ó, o caderno. Vocês vão ver aqui. Dependendo da velocidade da internet, pode ser que demore, tá? Como eu estou usando o Wi-Fi, não estou utilizando o cabo aqui, aí demora um pouco mais, tá? O Wi-Fi é um pouco mais lento do que... Um pouco não, muito mais lento do que o cabo, tá? Então esse aqui é o caderno de vocês, provavelmente é o que vocês estão com ele em mãos, espero eu, tá? Ele vai ter aqui as 3 disciplinas. Infelizmente não tem o índice aqui para a gente achar ele mais rápido, ou achar a tarefa mais rápida. Eu geralmente gosto de ocultar essa parte aqui para o livro ficar maior. Eu só não vou dar um zoom aqui na minha tela, porque senão vai ficar assim, ó. Aí eu acho que para vocês, deixa eu ver se vai ficar ruim. Acho que para vocês ele não fica tão interessante assim, ó. Que diminui a tela. Deixa eu fazer assim, que aí aparece mais coisas, tá? Então nós vamos ter aqui o nosso caderninho. Deixa eu ir lá para baixo. Eu não sei qual que é a página que aparece para vocês, porque o meu manual ele é menor, tá? O meu manual só tem a parte de física. E aí ele indica para mim que a página é a página... Deixa eu ver aqui.
Deixa eu voltar aqui lá em cima. Ele indica para mim que a página da aula é a página 2 a 7, tá? Mas não é a página 2, é a página 2 a 7 do meu manual, né? Não do caderno de vocês. O caderno de vocês deve ser lá para 100 e pouco. Deixa eu ver se eu acho o índice aqui, que aí eu vou direto lá, tá? Na parte de física. E aí, o que acontece? Né? Vocês podem estar estudando através do caderno digital, ou vocês podem estar estudando através do caderno de vocês aí, físico, tá? Eu aconselho usar o físico, claro, em casa, bem melhor do que você está usando no computador. Porque você pode riscar ele, você pode fazer marcações, anotações e tudo mais. Essa é a parte de biologia, está no 48, então provavelmente 48 mais 48, 96, né? Então vamos colocar aqui 100. Página 100 mais ou menos deve ser de física, né? É um pouco além. Deixa eu ver, acho que deve estar acabando de biologia aqui, aí vai começar o de física. Tá, começou o de física aqui, ó. Nós temos 3 capítulos para estudar na parte de física. Nós vamos iniciar com a eletrização, depois nós vamos ver potencial elétrico e capacitores, e depois circuitos elétricos, aí começa o caderno novo, tá? Então nós vamos começar essa parte da eletrização, lei de Coulomb e campo elétrico. Inicialmente a gente vai ver a eletrização e só. Aulas futuras, na quarta-feira a gente vai ver lei de Coulomb, e na semana que vem campo elétrico, tá? Claro que não tão rápido assim como eu estou citando. A gente vai ver aqui passo a passo, porque como vocês podem ver aqui na parte esquerda, aí eu vou sair daqui, vou usar o Paint, tá? Eu estar dando a aula. Tem todos esses pontos aqui que a gente vai estar abordando. Então a gente vai falar sobre átomos, sobre vou contar um pouco da história do eletromagnetismo. Vamos falar sobre a carga elétrica elementar. Nós vamos falar sobre a eletrização de objetos. Isso é o de hoje, tá? Aí nas aulas futuras, nós vamos falar de campo elétrico, linhas de força, carga elétrica e conservação de energia e dentre outras coisas que a gente vai estar abordando na nossa aula, tá? Então, só para deixar isso claro para vocês, é isso que a gente vai estar vendo. Deixa eu tirar aqui o navegador. E vamos para essa telinha aqui que eu acho mais confortável de estar copiando e colando as coisas para vocês verem, tá? Na aula de hoje, que vai ser sobre a eletrização, pelo menos a parte inicial de eletrização, deixa eu copiar e colar aqui. Isso aqui, tá? Nós vamos ter 2 perguntinhas chaves, né? Que são nossas indagações iniciais, né? Nosso ponto de partida. E a minha ideia seria a gente fazer isso de forma, como que eu posso dizer para vocês? Uma forma colaborativa, tá? Eu ir perguntando, vocês irem participando. Só que como a gente está com um horário avançado, né? A gente perdeu aí uns 20 minutos já para vocês entrarem e eu falar um pouco sobre a plataforma. Eu não vou perguntar para vocês, eu vou ler e vou, né, conversar com vocês sobre esses 2 pontos aí, tá? O primeiro ponto é a figura acima, que eu simplesmente não mostrei a figura, né? Essa figura aqui, eu vou tirar um print dela aqui para mostrar para vocês. Olha só. Essa figura que está aqui embaixo, ó, mostra para a gente uma torneira derramando água, e aí a pessoa simplesmente aproximou aqui um pente e a água fez curva, tá? Geralmente a água cai em linha reta, por causa da força-peso. A gente estudou isso no primeiro ano. Mas aí ela faz essa curva devido à aproximação do pente, tá? E aí é o seguinte, o que ocorre com o pente ao ser esfregado no cabelo? Esse é um experimento que vocês conseguem fazer na casa de vocês. Peguem um pente ou mesmo um balão, se vocês tiverem, esfreguem no cabelo e coloquem um pouquinho de água derramando na torneira e tenta aproximar esse balão ou esse pente, depois que você esfregou no cabelo, da água, para você ver o que acontece, tá? Não toquem na água, só tentem aproximar o mais próximo possível para vocês verem o que a água faz, né? Nesse caso, como a figura já indica pra gente, a água faz curva, tá? Bom, ao aproximar o pente que foi esfregado no cabelo, por que o filete de água desvia sua trajetória, tá? E essa explicação vai ser a introdução do nosso conteúdo. Por que a água desvia sua trajetória? De certa forma, ela vai desviar porque o pente fica eletrizado, tá? E aí isso é o ponto de partida da nossa aula, tá? No capítulo 1, a ideia é nós
estudarmos o comportamento de objetos eletricamente carregados e em repouso, que nós chamamos na física de eletrostática, tá? Eletro de eletricidade, estática de estar em repouso, parado, estar em equilíbrio. Uma partícula com carga elétrica exerce influência ao seu redor. Né? Nesse caso, o pente carregado eletricamente, ele exerce uma influência ao seu redor, fazendo com que a água desvie seu caminho. Tá? Ele perturba o meio que cerca de tal forma que interage com outras partículas carregadas também eletricamente. Essa interação pode ser tanto atrativa ou repulsiva, como vocês podem ver na imagem do pente. Tá? Ele está empurrando a água para frente, tá? Bom, e isso tudo depende dos sinais da carga, que nós vamos definir como sinal positivo, negativo e também neutro, tá? Podemos observar a presença de interações na natureza elétrica em várias situações. Um bom exemplo é aproximar o pente ou um balão na água quando você esfrega esses objetos, após esfregar esses objetos no cabelo. Bom, mas para a gente não perder o foco, a gente vai iniciar a parte do conteúdo propriamente dito, sem ser a motivação, com uma breve explicação sobre o átomo, tá? É entendido que a ideia de átomo surge como menor partícula, né, de um corpo, de uma menor partícula existente. A gente hoje sabe que não é, mas essa ideia surge no século V a.C. com os gregos, que se a gente fosse dividir um corpo, nós iríamos atingir uma quantidade que seria indivisível. Essa quantidade foi chamada de átomo, né? Que é uma palavra composta de dois termos gregos, tomo, menor partícula, e a de não divisível. Né? Então, seria não divisível aí. Tá? Eu acho que eu falei meio errado aí, mas vocês entenderam a ideia. Tá bom? Bom, em 1807, isso aqui é só uma parte histórica, tá, gente? John Dalton, ele propôs um modelo físico para o átomo chamado bola de bilhar. Esse nome se deve ao fato de esse modelo apresentar o átomo como sendo algo esférico, rígido e indivisível. No entanto, a descoberta do elétron em 1887 mostrou que o átomo não é indivisível. Na verdade, ele é divisível, ele é composto por partículas ainda menores. Essa descoberta foi fundamental para uma melhor compreensão dos fenômenos elétricos e deu grande impulso ao surgimento de vários modelos atômicos, tá? Pulando um pouco a parte histórica, eu peço que vocês leiam na página 107 depois para vocês verem toda a parte histórica, tá? A gente chega nesses métodos aqui, ó, nesses modelos aqui, na verdade, tá? Então, como vocês podem ver nessa imagem, a gente parte aqui desde o modelo aqui de Dalton, até chegar no modelo mais aceito hoje, que é o de Rutherford Bohr, tá? Bom, esse modelo aqui eu acho mais bonitinho, tá? Que é o modelo simulando a parte de... como se fosse órbitas planetárias. Mas é claro que a questão não é ser bonito, é ser o que é mais convincente, o que é mais conveniente, o que melhor explica a situação real. Nesse caso, é esse último aqui, tá? O que diz esses modelos? Bom, esses modelos eles explicam para a gente que o átomo ele é formado por alguns pontos importantes. Primeiro, ele é formado por um núcleo e por várias camadas ao seu redor que a gente chama de eletrosfera. O núcleo dele é composto de dois componentes básicos, que são os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que são cargas que não possuem sinal, ou seja, eles não interagem de forma elétrica, né? Nem é negativo nem é positivo. E na eletrosfera, um pouco mais longe do núcleo, nós temos os elétrons, tá? Então, nós temos prótons e nêutrons dentro do núcleo do átomo, e nós vamos ter os elétrons na sua camada chamada eletrosfera. Isso também vocês estudam em química, então vocês vão dar uma profundidade, vocês vão se aprofundar em termos de átomo muito mais em química do que em física, tá? A gente aqui vai estudar os componentes elétricos, por enquanto, e depois a gente vai para as correntes elétricas, mas por enquanto em átomo, tá? Bom, o estudo da eletrostática, que é algo pontual, cargas elétricas pontuais, tá? Ela acontece, tá? Desde a antiguidade. Toda vez que empurramos ou puxamos algum objeto, nós estamos aplicando força sobre ele.
Note que nessa situação, para que você empurre, por exemplo, para que eu consiga dar aula aqui, eu preciso encostar nesse mouse e clicar sobre ele e ficar movimentando ele para escrever alguma coisa. Por exemplo, se eu quiser escrever a palavra física, eu faço isso aqui, né? Seguro e vou escrevendo, desenhando a palavra física aqui com o mouse. Pronto, temos a palavra física. Só que esse ato envolve o quê? Envolve eu ter que estar em contato com o objeto em questão. Entretanto, existem algumas forças que não necessitam de contato com o objeto. Essas forças, pessoal, são chamadas de forças de campo. Nós já estudamos uma delas no primeiro ano e na parte do segundo ano, que é a força peso, tá? Ela é uma força que não exige contato. Se você está tocando no solo ou uma ave que está voando no céu, ambas estão sendo submetidas à mesma força de atração gravitacional, que é a força peso, tá? Um outro exemplo que a gente vai se aprofundar bastante nas nossas aulas é o ímã. O ímã impõe sobre alguns objetos, tá, uma força que nós chamamos de força eletromagnética, tá, que é uma força de campo também. Você não precisa encostar, por exemplo, um ímã no outro para que você consiga ou atrair esse ímã ou repelir esse ímã. E uma coisa interessante que nesse tipo de força de campo, ela muitas vezes pode possuir atração ou repulsão, como a gente vai estar estudando mais à frente, tá bom? Bom, página 108 vocês podem estar dando uma lida para vocês entenderem um pouco mais sobre a história da eletrostática, tá? Mas uma coisa que é interessante é que tem-se ciência de que Tales de Mileto, um filósofo matemático grego, ele fez vários experimentos com forças elétricas e magnéticas, tá? Ele notou que uma determinada pedra, chamada pedra de Ambar, ela era capaz, depois de ser esfregada, de possuir algumas propriedades de atração em relação a pequenos objetos. Então, ele pegou uma pedra semelhante a essa, ele viu que ela era bonita e quis esfregar, por exemplo, no seu casaco de pele, que era feito com pele de ovelhas, tá? E aí, quando ele aproximava essa pedra de alguns objetos pequenos, como pequenas folhinhas, ele observava que essas penas ou folhas pequenas, folhas secas, eram atraídas por essa pedra, depois de atritada. Então, por exemplo, é daí que surge o termo eletricidade, tá? Que é por causa que, em grego, a pedra de Ambar era chamada de elétron, tá? E aí, por fim, a gente tinha lá o termo eletricidade. Bom, por volta de 1600, William Gilbert investigou vários fenômenos envolvendo magnetismo e a pedra da magnetita e o âmbar, distinguindo-os em magnéticos e elétricos. Então, a gente tinha dois efeitos e mais para frente, os físicos conseguiram constatar a relação direta entre magnetismo e eletricidade, que a gente vai estudar no futuro, né? Isso é o nosso foco, tá? Bom, mais à frente, a gente percebe que existiam dois tipos de carga, como foram mencionados no átomo. Claro que isso não foi tão imediato como eu estou explicando aqui, tá? Teve toda uma evolução para poder chegar nesse ponto. Mas, enfim, depois a gente descobriu o seguinte, que existem dois tipos de cargas, positivas e negativas. Se nós temos cargas de sinais iguais, ou seja, ambas positivas ou ambas negativas, elas tendem a se repelir, ou seja, existe uma força de repulsão entre elas. E quando a gente tem carga de sinais opostas, elas tendem a se atrair, tá? Então nós temos uma força de atração, que daqui a pouco, né, em aulas futuras, tá? A gente vai chamar isso de força elétrica, tá bom? Essas várias ideias sobre eletricidade que eu fui falando, e que você já tem uma ideia pré-estabelecida já da vivência de vocês na escola, elas vão evoluindo a cada dia, tá, gente? Pode ser que daqui a alguns anos algumas ideias sejam modificadas por outras que sejam melhores ou que explica melhor a natureza, tá? Bom, como eu mencionei no início, a gente tinha
um valorzinho específico para as cargas, tá? E agora a gente, para as cargas não, a gente tinha que um átomo era subdividido em alguns elementos, como prótons, elétrons e nêutrons. E agora a gente vai ver o valor de uma carga, tá? Bom, a gente define a carga elétrica como sendo dado pela seguinte expressão: a carga elétrica de um corpo é o número de elétrons que esse corpo possui, seja em excesso, seja em falta, que eu vou explicar depois, vezes um termozinho chamado de E. Esse termo é chamado de carga elétrica elementar. Então, é carga elementar. E quanto que vale essa carga elementar? É uma constante, tá, pessoal? Ele vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E esse C de coulomb aqui, C maiúsculo, ele significa, ele na verdade é a unidade padrão para cargas elétricas, tá? Seja a elementar ou seja a carga de um corpo, tá? Carga elétrica de um corpo. Você tem que multiplicar por todos os elétrons que um corpo possui. Então, isso aqui é interessante da gente denotar, tá bom? Dessa forma, tá, gente, a gente define o seguinte, que a carga de um próton vale E, essa carga elementar que está na tela aí para vocês, e a carga de um elétron vale menos E, tá bom? Porque o próton é positivo e nós definimos o elétron como negativo. E aí a gente tem uma coisa muito importante. Um corpo ele está eletrizado positivamente se ele tiver mais prótons do que elétrons. E um corpo ele vai estar eletrizado negativamente se tiver mais elétrons do que prótons. Uma coisa que é interessante, se os elétrons e prótons estiverem na mesma quantidade, nós dizemos que esse corpo está neutro, tá? Está eletricamente neutro. Não significa que ele não possui cargas, tá? Só significa que as cargas positivas estão na mesma quantidade das negativas e, portanto, elas se anulam, se cancelam, tá? Como vocês podem ver aqui nesse trecho da página 108 que eu recortei agora lá da plataforma, tá bom? Então, uma coisa que é interessante. Como a gente só vai ter o excesso ou a falta de elétrons, que na verdade seria equivalente a dizer que nós temos falta e excesso de prótons, mas a gente define o elétrons como sendo o ponto principal por conta de que os elétrons podem ser arrancados de um corpo, que a gente vai ver mais para frente daqui a pouquinho, tá? A gente diz que um corpo ele pode ser medido pelo número de elétrons, seja ganhando ou seja perdendo, como eu citei agora há pouco, tá? No entanto, os processos de eletrização envolvem um número de elétrons extremamente grandes, que aí faz necessário a gente computar isso em notação científica, tá? Muito importante que a gente lembrar isso aí. Uma outra coisa que é muito importante a gente lembrar é das unidades de medidas que nós utilizamos para a física elétrica. Bom, aqui vocês podem ver duas unidades importantes, tá? Nós temos aqui o milli. A gente usa esse milli aqui, por exemplo, quando nós estamos estudando milímetro, milissegundo. O milli é um prefixo que usamos na física que denota para a gente 10 elevado a menos 3, ou dividir por 1000, tá? E nós temos também o micro, que é muito importante aqui na parte elétrica, que a gente vai estar estudando bastante, nós vamos estar usando ele bastante. Ele significa 10 elevado a menos 6, tá? Essa letra grega aqui, o mi, que na física nós chamamos de micro, é 10 elevado a menos 6. E como eu havia mostrado para vocês logo no início para falar da carga elementar, nós temos que a carga elétrica de um corpo, tá? A carga elétrica de um corpo é dada por essa expressão, enquanto que a carga elementar é aquele valor. Bom, considere um conjunto formado com vários corpos, tá? Vários objetos que estão eletrizados, seja com excesso, seja com falta, e que sejam isolados por meio do meio que o cerca, ou seja, não tem como os elétrons, né, as cargas deles serem descarregadas por causa do meio. A esse conjunto de objetos damos o nome de sistema eletricamente isolado. Eu estou citando isso para vocês, mas está na página 109 da apostila, que é importante para vocês gravarem aí. Bom, a gente, resumindo, tem essa definição. Aí só uma dica. Nós temos um sistema de corpos que estão interligados e que, de alguma forma, as cargas elétricas podem se movimentar dentro deles.
No final, a carga elétrica final do sistema permanece constante desde que eles estejam isolados dos demais, tá? Mas no sistema, se eles estiverem interligados, essas cargas são equilibradas de acordo com a quantidade de massa que cada um tem ou pelo formato, tá? Mais à frente a gente vai ver. Vamos agora para a eletrização de objetos, tá? Como que ocorre a eletrização dos objetos? Deixa eu pegar aqui, página 110 agora, tá? Para quem quiser acompanhar. Deixa eu abrir aqui na minha apostila. Estamos agora na eletrização de objetos. Bom, quando a gente estuda eletrização de objetos, deixa eu limpar aqui e printar para vocês verem aqui. A gente vai ter três tipos básicos de eletrização. O primeiro é a eletrização por atrito. A gente deu um exemplo da eletrização por atrito usando o pente para esfregar no cabelo e depois usar esse atrito, né, essas cargas que são obtidas. E é o seguinte, entendam uma coisa muito importante. Dentro dos corpos, todos os corpos possuem átomos e dentro dos átomos vão possuir, né, na sua eletrosfera, os elétrons. A única coisa que pode ser arrancada dos átomos é os elétrons. Existem corpos, existem matérias, né, existem tipos de átomos, vamos colocar assim, que vai ser mais exato, que os seus elétrons podem ser arrancados com maior facilidade e existem outros que não, tá? Então, um dos tipos de eletrização leva em consideração, que é o atrito, que esses elétrons podem ser arrancados através do atrito. Bom, uma coisa que é importante, ao esfregarmos dois objetos de materiais diferentes, tá? Haverá uma transferência de elétrons de um para o outro. O objeto que perde elétrons torna-se carregado positivamente e o objeto que ganha os elétrons que foram arrancados do outro, ele se torna um material ou se torna um corpo eletrizado positivamente. Tá? Um fica positivo e o outro fica negativo, tá bom? O que ganha elétrons fica negativo e o que perde elétrons fica positivo, tá? O caso, por exemplo, que vocês vão ver na página 110, essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Essa imagem aqui de um bastão de vidro sendo esfregado por uma manta de seda. Quando você esfrega, os elétrons do vidro passam para a seda e aí o vidro torna-se eletrizado positivamente, enquanto que a seda fica eletrizada negativamente, tá bom? Porque ela ganhou os elétrons do vidro. Bom, quando a gente muda o objeto, isso pode, tá, ocorrer uma mudança. Também na mesma página, nós vamos ter um exemplo aí, ó, da borracha e da lã. Se você pega agora os materiais lã e borracha, como vocês vão ver nessa imagem aqui, ó, vocês vão observar que a borracha agora, o bastão é que vai ficar negativo e a lã vai ficar positiva, tá? Você mudou o material, então, nesse caso, a lã perde elétrons com maior facilidade do que a borracha. Lembre-se que, na verdade, lembre-se não, né? Mas vocês já devem saber disso, a borracha é utilizada como um isolante elétrico, tá? Um dos tipos de isolante elétrico, tá? E isso ocorre porque eles têm uma, digamos assim, uma resistência maior para liberar seus elétrons. E com isso, né, já introduzindo isso aí, nós vamos perceber o seguinte, existem corpos que transferem seus elétrons com facilidade e existem outros corpos que não. Os corpos que transferem seus elétrons com facilidade são chamados de condutores, materiais condutores. E os que não, os materiais que não conduzem, que não liberam seus elétrons com facilidade, são chamados de isolantes ou dielétricos, tá bom? Bom, dentro dos materiais, a gente pode citar três tipos básicos dos condutores. Nós temos os materiais metálicos, tá? Ferro, ouro, cobre, zinco. São tipos de materiais metálicos e que conduzem eletricidade com maior facilidade, ou seja, eles perdem elétrons, eles cedem elétrons para outros tipos, para outros materiais com maior facilidade, tá bom? Enquanto que nós vamos ter os íons, tá? Que são
exemplos, né, de materiais no estado líquido, e nós vamos ter alguns gases eletrizados positivamente e negativamente que também fazem essa conversão. A gente vai focar mais nos materiais metálicos para nossas aulas, tá? Dentro da parte do dielétrico, nós temos como isolantes o ar, a madeira, o couro, vidro, chumbo não, silicone, poliéster. Eles são alguns exemplos de materiais que não liberam com maior facilidade os seus elétrons, tá? Então, aqui a gente fica com essa parte interessante. Como a nossa aula está encerrando, na quarta-feira a gente vai fazer alguns exercícios de cálculo. Por enquanto, a gente só vai fazer exercícios que sejam simples, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu vou passar 2 questões para vocês fazerem, tá? É questão simples, só vocês digitarem uma resposta de acordo com o que vocês entenderam da aula, tá? Não são respostas bem gigantescas não, tá bom? Então nossa aula vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham entendido a parte do conteúdo. Na aula que vem a gente vai se aprofundar nos outros tipos de eletrização, tá bom? E também vamos ver a lei de Coulomb, que é a força elétrica. Peço a vocês que não saiam ainda, só para eu fazer a chamada. Aí a Fernanda já saiu, né? Já quitou da aula. Mas enfim, vou encerrar aqui a gravação. Vou estar mandando para vocês a atividade na plataforma, tá? E mais tarde, os vídeos que eu falei para vocês sobre como vocês vão acessar o plural, tá bom?